A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, o nosso podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024 e essa é a nossa 33ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que tem na plataforma cursos como True Crime com Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente com Álvaro e Ana do Meteoro Brasil, Storytelling com Kendi do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos, que ainda está com uma mega promoção, mas é por tempo limitado, e mais um monte de cursos incríveis que você acessa em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte a partir de 69% até 74% de desconto em planos de hospedagem, além de contar gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, que tem benefícios insuperáveis e podem ser ativados em um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Garanta já o seu desconto acessando podnoticias.com.br e clicando no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. Hoje, dia 30 de setembro, é celebrado o International Podcast Day, o Dia Internacional do Podcast. Essa data foi criada em 2014 como Podcast Day nos Estados Unidos por uma iniciativa de Steve Lee, do Netcast Studio. Em 2014, o Netcast Studio tinha apenas um ano de existência, mas já tinha ganhado projeção global, impulsionado pelo apoio de podcasters de diferentes países. Apesar da relevância, não existia uma justificativa clara para a escolha do dia 30 de setembro e acabou se tornando uma data simbólica para a mídia mundial. Aqui no Brasil, muita gente celebra também o dia 30 de setembro, mas você sabia que a gente tem aqui o nosso dia do podcast, que é celebrado no dia 21 de outubro? E que, diferente dos americanos, a gente tem uma excelente justificativa para a escolha dessa data como sendo o dia do podcast nacional, porque foi em 21 de outubro de 2004 que foi publicado o primeiro episódio do primeiro podcast do Brasil, que foi o Digital Minds do Danilo Medeiros. Para contar a história por trás da escolha dessa data, o nosso amigo Thiago Miro, que a partir dessa edição passa a ser também um colunista do Pod Notícias, além do trabalho que ele já tem na pesquisa, na pauta e na redação, ele escreveu um artigo explicando como foi que nós, e eu digo nós porque eu também tive a minha parcela de participação na escolha dessa data, a gente discutiu o assunto entre os participantes mais ativos da podosfera lá em 2014 e batemos o martelo, talvez, na única decisão unânime que os podcasters brasileiros tenham tomado até hoje em 20 anos. A partir de amanhã, começa a nossa contagem regressiva de 20 dias para celebrar os 20 anos de podcast no Brasil. E para você conhecer essa história em detalhes, o link para o artigo do Miro está lá na postagem desse episódio. O Spotify anunciou recentemente a introdução de novas ferramentas analíticas para podcasters.
Com o objetivo de melhorar a compreensão sobre como os programas são descobertos e consumidos na plataforma, a principal novidade é a visualização da jornada do público, que permite para os criadores conectar os pontos entre a descoberta e o consumo dos seus conteúdos. Essa ferramenta se baseia nas análises de impressões já existentes, mostrando não apenas onde os ouvintes encontram os programas, mas também quantas dessas impressões se convertem em streams. Para aumentar o alcance e as impressões, a Spotify sugere otimizar o SEO dos episódios, acompanhar tendências e eventos relevantes e investir em colaborações e promoções cruzadas com outros podcasters, os chamados crossovers. Além disso, a empresa recomenda compartilhar links dos programas em outras plataformas e incentivar os ouvintes a seguir os programas no Spotify, o que pode aumentar significativamente a visibilidade e o engajamento. Segundo o Spotify, essa funcionalidade vai estar disponível nas próximas semanas para todos os criadores, independentemente de onde hospedem os seus programas, ou seja, não precisa ser usuário da hospedagem do Spotify for Podcasters. Ainda em notícias da semana, a marca brasileira Old Box Ribbon, criada pelo músico e produtor Felipe Mafra, é uma empresa especializada em microfones de fita, feitos artesanalmente. Esse é um diferencial que tem conquistado produtores no Brasil inteiro. Desde a criação dos transformadores até a instalação manual das fitas, cada microfone é produzido com a atenção e o carinho do próprio Felipe. Essa tecnologia dos microfones de fita, são Ribbon Microphones em inglês, ela foi desenvolvida pelos doutores Walter Scott e Erwin Gerlach na Telefunken da Alemanha, no começo dos anos 1920. E esses microfones foram muito usados entre as décadas de 1930 e 1950. Eram os microfones tradicionais do rádio. O som natural gerado por esse tipo de microfone, principalmente para voz, é apreciado por muitos profissionais e locutores, eu, um deles inclusive. Pois então, o Felipe anunciou a produção do seu próprio podcast, com estreia prevista para breve, e esse podcast vai ser gravado, é claro, usando os microfones da sua marca. Durante o vídeo de anúncio, o Mafra demonstrou a qualidade do som do microfone Old Box ativo, enfatizando a sua performance impecável para gravações de voz e narrações, é claro, especialmente para podcasts. Ele explicou que o som gravado durante o vídeo não sofreu qualquer tipo de processamento, oferecendo para os ouvintes uma amostra real da qualidade acústica do equipamento. O podcast, que vai contar com o microfone Old Box Ribbon ativo tanto para o apresentador quanto para os convidados, vai ser transmitido pelos canais da marca. E o Felipe também adiantou que mais novidades sobre o projeto estão aí por vir, deixando os seguidores, como eu, ansiosos pelo lançamento. E mais! Essa semana a gente publicou no nosso portal de notícias algumas matérias relacionadas ao segmento do podcast corporativo, que tem crescido muito ano após ano. Na edição de hoje a gente destaca duas dessas matérias. Você sabe que a sigla B2B, significa Business to Business, se refere a negócios em que o cliente final de uma empresa é uma outra empresa e não uma pessoa física, que é o modelo B2C ou Business to Consumer. Então, na primeira matéria, a gente traduziu um artigo do Naila Parik no LinkedIn que destaca que os podcasts B2B se consolidaram como uma ferramenta poderosa no artesanal de marketing das empresas em 2024. Com a capacidade única de construir relacionamentos, estabelecer autoridade e oferecer um conteúdo valioso, esses podcasts se tornaram rapidamente indispensáveis nas estratégias de marketing atuais. O Naila destaca também 4 fortes motivos para sua empresa investir em podcasts B2B: engajamento autêntico, autoridade de segmento, reaproveitamento de conteúdo e segmentação de nicho.
Os detalhes sobre cada um desses motivos você confere lá no nosso portal. O link direto, claro, está aqui na descrição do episódio. A segunda matéria é uma análise sobre as vantagens da produção própria do seu podcast, ou in-house, no caso de empresas, versus a contratação de uma empresa ou profissional especializado para auxiliar ou mesmo produzir tudo para você. Ambas escolhas têm vantagens e desvantagens, e é claro que eu vou resumir aqui para você, mas tem muito mais na matéria completa do site, e isso você já sabe, né? Então, vamos lá. A produção própria, ou do it yourself, traz como vantagens o custo reduzido e a autonomia, e como desvantagens o alto consumo de tempo, investimento em hardware e software e a qualidade inferior ao serviço profissional. Inversamente, a contratação de produção profissional traz como vantagens uma qualidade profissional, menos estresse e economia de tempo, e como desvantagens unicamente o custo. Então, se a sua empresa está disposta a investir parte do orçamento para produzir um conteúdo dentro dos melhores padrões de qualidade do mercado, contratar um serviço especializado é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção. E, se esse for o seu caso, pode entrar em contato comigo através do link radiofobia.com.br/contato, que eu mesmo vou atender você e a gente vai montar um projeto de alto padrão com uma qualidade que já há 12 anos é considerada referência no mercado nacional de produção de podcasts. Outro artigo extremamente relevante que a gente preparou essa semana foi destacando por que uma marca registrada e direitos autorais importam para podcasters. O podcasting é mais do que apenas apertar um botão de gravação, é sobre construir uma marca, criar conteúdo original, conectar com o seu público, mas à medida que a indústria do podcasting cresce, também aumentam os riscos do uso indevido da marca, roubo de conteúdo, disputas legais, enfim. Muitos podcasters se concentram em aumentar o seu público, mas negligenciam os passos críticos para proteger a sua propriedade intelectual. As marcas registradas e os direitos autorais são ferramentas legais essenciais que todo podcaster deve usar para proteger o seu trabalho e a sua marca. No artigo, você vai entender a relação entre marca registrada e direito autoral, conhecer algumas armadilhas legais perigosas para podcasters, além de entender por que você precisa de orientação legal para proteger o futuro do seu podcast. O link para o artigo completo, é claro, está na descrição do episódio. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, estreou semana passada o novo podcast investigativo da Globo, intitulado Operação Prato, que revisita o fenômeno conhecido como chupa-chupa, ocorrido em 1977 na cidade de Colares, no estado do Pará. Esse fenômeno é considerado o maior caso ufológico da história do Brasil, que envolveu avistamento de objetos luminosos no céu e relatos de ataques de luz que resultaram em queimaduras, paralisia, anemia e transtornos psicológicos nos moradores da região. Esse fenômeno chamou a atenção nacional durante o período da ditadura militar e da Guerra Fria e levou a Força Aérea Brasileira a investigar os objetos voadores não identificados. Operação Prato busca explorar as diversas teorias da conspiração que cercam o fenômeno até hoje e é idealizado e apresentado pelo Andrei Fernandes, lá da Paratopia. Conta também com a direção do Ivan Mizanzuki. Então, a produção da Paratopia, mais um padrão de qualidade no mercado nacional. O podcast vai ter 10 episódios lançados semanalmente, às terças-feiras, e está disponível gratuitamente em globo.com/podcasts e também nas principais plataformas de áudio. Sobre lançamentos, a Rode ampliou o seu portfólio de consoles na semana passada com o lançamento do Rodecaster Video,
um novo produto que promete transformar a maneira como criadores de conteúdo produzem vídeos, oferecendo funcionalidades profissionais num dispositivo de mesa acessível. Equipado com um poderoso processador de 8 núcleos, o Rodecaster Video permite a troca entre até 6 feeds de vídeo com acesso rápido a 7 cenas personalizáveis. Na parte traseira, o dispositivo conta com 4 entradas HDMI 1080p com conversor automático de taxa de quadros, além de 2 saídas HDMI para monitoramento. O dispositivo também tem portas USB-C para conectar dispositivos de áudio da Rode e webcams, além de entradas XLR para microfones. Esse lançamento da Rode, ele vem brigar com consoles da Roland e da Blackmagic, por exemplo, e promete democratizar o acesso a ferramentas profissionais e também impulsionar ainda mais a criatividade e inovação no mercado de criação de conteúdo, como já acontece na produção de áudio com a Rodecaster Pro 2. O Rodecaster Video já está disponível para compra com um preço de lançamento de $1.199. E estreou na semana passada o podcast Exaustas, apresentado pelas atrizes e amigas Samara Filippo, Caroline Figueiredo e Gisele Itier. O podcast nasceu das lives semanais que as 3 amigas realizavam no Instagram entre 2021 e 2022, onde elas discutiam questões pessoais e sociais e se conectavam profundamente com o seu público. O primeiro episódio do podcast, publicado na última quinta-feira, dia 26, tratou do sentimento de exaustão e como ele se manifesta em cada uma das apresentadoras. Durante as discussões, elas vão compartilhar experiências pessoais, incluindo traumas, relacionamentos passados, luto, machismo e a objetificação das mulheres, abordando temas como família, maternidade, trabalho e sociedade. Exaustas é um videocast original da Wondery, que é o estúdio de podcasts da Amazon, e já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e no canal do YouTube da Wondery, com novos episódios lançados semanalmente às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você aperta o play e logo de cara começa a ouvir uma trilha que mistura sons do espaço, ficção e um pouquinho de psicodelia. Depois de uma breve apresentação, você descobre que o seu apresentador é ninguém menos que Newton Roswellington, pesquisador da história alienígena brasileira formado na UFO, que apesar do nome, não tem nada a ver com ufologia, sendo a sigla da Universidade Federal de Olinda mesmo. É ele que, com a sua voz anasalada e direto do CU, o Centro Ufológico de Varginha, é ele que vai acompanhar você ao longo dessa jornada enquanto busca desvendar os mistérios da UAI, a Unidade de Assistência Intergaláctica. O formato do podcast se inspira no Guia do Mochileiro das Galáxias, mostra um espírito bem-humorado e reverente, misturando o imaginário brasileiro com um dos temas mais fortes do momento, que é a ufologia. A gente acabou de falar aí também do novo podcast da Globo. Tudo isso com um sotaque mineiro impagável. O podcast conta com vozes originais de profissionais como Jussara Marques, Diego Marques e Dlaigele Silva, e com a produção do Bruno Luvisotto, João Bley e Pedro Pena, da Beleléu Núcleo Criativo. O UAI, Unidade de Assistência Intergaláctica, estreou no dia 21 de setembro e já está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Ouve lá que o programa tá engraçadíssimo, já é um podcast obrigatório aqui no meu Pocket Casts. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quer anunciar a sua marca, produto ou serviço
com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e atingir um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil. Manda um e-mail para contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você queira colaborar com o Pod Notícias, mandando texto, sugestão de pauta ou notícias também, vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 33ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page do LinkedIn. O Pod Notícias está disponível para você no YouTube e também nos principais agregadores de áudio e naqueles que permitem a classificação por estrelas, como o Pocket Casts, o Spotify e o Apple Podcasts. Eu peço que você dê aquele cliquezinho do amor, dá aquelas 5 estrelinhas para a gente, porque isso vai ajudar o Pod Notícias a indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de pessoas. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na pesquisa, pauta, redação final, direção geral e apresentação, e Thiago Miro na pesquisa e na redação. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e até segunda-feira que vem. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.